na parte do simpósio. Fique à vontade. Maravilha. Obrigado, Carlos. Obrigado. Queria agradecer aqui o convite da Liga. Eu acho que é uma iniciativa excelente. Nesse momento de pandemia, a gente precisa, enfim, aproveitar para continuar a educação continuada, né? A gente continuar tentando melhorar o conhecimento, tentando progredir. E eu acho que seriam de grande valia, na verdade, essas medidas, né? Vou, eu vou aqui espelhar aqui minha tela. Eu queria só que vocês me confirmassem se está tudo certo. Tá tudo certo, tá aparecendo aqui. Aparecendo, né? Perfeito, tranquilo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, meu nome é Tiago Teixeira, eu sou neurocirurgião aqui da cidade, sou formado na Universidade Federal do Maranhão, fiz residência médica na PUC do Paraná, no Hospital Universitário Cajuru, e sou neurocirurgião dos hospitais aqui na cidade, do Hospital UDI, no Hospital do Câncer do Maranhão e no Hospital de Gema Marques, no Socorrão. E o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre traumatismo crânioencefálico, TCE. Então, para a gente se ambientar no tema, eu preciso só colocar que minha aula, como referência, ela segue os guidelines na sua última edição, a quarta edição, para o manejo do trauma craniano. E para a gente começar o tema, eu preciso informar para vocês da importância, né? Principalmente, até mais ainda, lógico que quem envereda pela área da neurologia ou da neurocirurgia precisa se ater bastante ao tema, mas talvez é um assunto que também interessa muito qualquer médico, né? Qualquer profissional de saúde, na verdade, em vista da sua importância. Antes do início aqui da aula, eu só quero passar uma experiência minha na residência médica. A gente, quando é residente, a gente fica muito se importa bastante ou cria muito vínculo com subespecialidades cirúrgicas afins, ou que a gente gosta bastante, como cirurgia vascular, como coluna, como neurocirurgia funcional, pediátrica, enfim. E na residência a gente tinha um programa de aulas e por várias vezes a gente tinha casos clínicos sobre esses temas. E uma vez um chefe meu, ele comentou algo, ele disse, olha, os residentes eles têm que se ater um pouco mais às aulas de TCE. Por quê? Porque o TCE é tão importante, a gente, talvez um neurocirurgião geral veja no ano 20, 30 cirurgias de aneurisma, alguns mais, outros menos, mas TCE às vezes você vê 30 num dia. Então, a importância desse tema é isso. Às vezes é um tema subestimado, às vezes é um tema que a gente não se atenta bastante, mas é um tema que é muito importante, que envolve pacientes extremamente viáveis, pacientes que a sua intervenção ela acaba podendo ser uma divisória aí, tanto da parte de mortalidade quanto da parte da própria morbidade, né? Então, a gente inicia falando que isso são dados americanos, a gente não tem dados brasileiros tão recentes. Então, no mundo, pacientes com TCE perfazem 10 milhões de internações no ano. Então, a gente consegue perceber o número absoluto aí de internação. É a principal causa de mortes em jovens. E jovens, em sua maioria, homens. Né? Aí, o perfil epidemiológico, muito pelo próprio comportamento de risco de homens jovens, né, em acidentes de trânsito, ligados à violência que a gente tem atualmente, é a maior causa de trauma com sequelas permanentes. Então, se você pegar todas as causas de trauma que a gente tem, o TCE é aquela que dá mais sequelas permanentes. E 50% dos casos de óbitos por trauma, eles acontecem por TCE. Então, nada, não tem como a gente não perceber a importância desse tema. Então, aqui também dados americanos, a gente vê que, em sua maioria nos Estados Unidos, os casos de TCE perfazem os acidentes automobilísticos, 50%. A gente tem quedas, violência doméstica, esporte e recreação. Então, por exemplo, em dados brasileiros, que nós vivemos aí uma violência urbana um ambiente quase de guerra, essa fatia aqui de outros, talvez entraria os ferimentos por arma de fogo,
que perfazem um número bem maior aqui nas causas brasileiras. Também qualquer participante ou pessoa que trabalha em hospital de emergência no Brasil e que já vivenciou um hospital de emergência nos Estados Unidos consegue ver bem essa diferença, tá? Mas, antes de tudo, a minha aula a gente começa sempre passando que a gente nunca tem que esquecer a sequência do ATLS, né? Nunca esquecer o ABCDE do trauma. Então, sempre o paciente politraumatizado, mesmo que ele seja um paciente com TCE puro, né, simples, a gente precisa se ater primeiro vias aéreas, proteção da coluna cervical, que são a base ali do atendimento até pré-hospitalar. Depois passar para o B do briefing, que é respiração e ventilação. C de circulation, né, circulação e controle de hemorragias, e só aí a gente vai para a avaliação neurológica, que tem que ser rápida e sucinta, né? A gente vai tentar passar um pouco para vocês. E uma outra coisa é o que o médico especialista ele precisa saber do generalista, ou do enfermeiro, ou, enfim, do profissional de saúde que atendeu aquele paciente, tá? Então, os fatores básicos que a gente precisa saber, por exemplo, são a idade, mecanismo e tempo de ocorrência do trauma, então, qual foi o momento, se é um paciente que sofreu um acidente há 2 semanas, se é um paciente que sofreu um acidente há 2 horas, tá? Os sinais vitais, principalmente a pressão arterial, um exame neurológico sucinto. Aqui eu colocaria as 3 principais coisas que a gente precisa, escala de coma de Glasgow, que nós vamos falar, resposta motora, que nós vamos falar, e as pupilas. Se o paciente tem ou não tem lesões associadas, e, por final, caso ele tenha, o resultado de exame diagnóstico. Por que isso aqui é importante? A gente vê na prática que vários colegas médicos não seguem, né, essa... Então, se você pegar no hospital de trauma que nós trabalhamos, que é o Djalma Marques, né, o Hospital Socorrão, muito raramente a gente consegue ver um parecer que tenha todos esses dados, né, dados que são essenciais, e que, por vezes, o médico não está de plantão, está de sobreaviso, ele precisa desses dados para se ambientar, para ele entender, para ele tentar agilizar, por exemplo, pedido de uma sala, de centro cirúrgico, se o paciente é ou não cirúrgico, enfim. Então, a gente passa, por exemplo, para cada um dos tópicos, né? O mecanismo de trauma, né? Então, é muito importante nessa anamnese que o médico que atende esse paciente faz, passar o mecanismo de trauma. Se foi um atropelamento, e um atropelamento, por exemplo, qual tipo de veículo, uma queda, a gente precisa dizer a altura, o local, se houve ou não amortecimento da queda, se alguém viu a queda, se foi ou não presenciado, isso é uma coisa até que nós vamos falar mais à frente. Em acidente automobilístico, qual o veículo que foi envolvido no acidente, e se o paciente usava ou não dispositivo de proteção, se ele usava ou não capacete, se ele usava ou não cinto de segurança, se é uma criança, se estava ou não na cadeirinha. Uma corrida contra objeto, então o paciente que bateu, a gente precisa saber a natureza do objeto, a gente precisa saber, por exemplo, acontece bastante em esportes, como foi um acidente, às vezes um jogador vai dar uma cabeçada, enfim. Então, isso tudo a gente precisa delimitar. Um objeto lançado contra a cabeça, pedrada, paulada, então a gente tem muito desses acidentes e é bem importante a gente delimitar. Quais são os sintomas, né? O que a gente precisa perguntar para o paciente que tem um neurológico adequado, o que a gente precisa saber, né? Basicamente, eu poderia dizer para vocês que eu coloquei aqui os mais comuns, né? Então, a amnésia, se o paciente teve ou não perda da memória. Essa amnésia, a gente pode ter uma amnésia do ocorrido, a gente pode ter uma amnésia retrógrada, que é o paciente não se lembrar do que aconteceu antes, aquele doente que diz para você que está se lembrando, que sabe que está no hospital, que está consciente, mas se você pergunta onde você estava, ele não lembra, né? Ou uma amnésia anterógrada, é aquele paciente que lembra tudo até o momento do ocorrido e depois ele não lembra mais, tá? Se ele teve perda ou não de consciência, e isso é bem importante porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, o paciente tem uma amnésia do ocorrido, então ele não vai conseguir te passar se ele teve ou não uma perda de consciência no local do acidente, enfim. Então, sempre é bom perguntar para quem estava junto, perguntar para alguma testemunha né, que estava perto, tá? E sempre avaliar se o paciente tinha ou não uma amnésia de antes ou depois do trauma para você ter esse embasamento. Se o paciente teve ou não uma convulsão pós-trauma, se ele teve ou não cefaleia, vômitos. Então, esse é outro fator bem importante. O vômito é um sinal de alarme, um sinal de alerta para a gente. E a gente tem que ter muito cuidado na população pediátrica. Às vezes, na população pediátrica,
os vômitos eles são mais importantes até do que o próprio trauma. O trauma, às vezes, é um trauma, né, sem alterações tomográficas, algo que não vai trazer tanto problema para o paciente, mas os vômitos vão desidratar aquela criança, então a gente tem que ficar bem atento. Náuseas e ou vertigem, e o paciente que tem um comportamento não habitual. Por que eu coloquei assim, bem de forma leiga? Porque é isso que, às vezes, os acompanhantes, ou, enfim, quem traz o doente vai dizer, olha, doutor, ele caiu, bateu a cabeça, e ele está confuso, está desorientado, ele está repetindo as coisas, um sintoma que a gente chama de reverberação, é aquele paciente que você chega e ele fica repetindo, como é seu nome? Ele, Danilo, 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 e sempre falando a mesma coisa. Isso é um sintoma que atenta a gente ao sinal de alarme. O exame físico, né? Então, o exame físico, eu sempre começo chamando a atenção para essa palavrinha, paciente em choque. Muitas vezes o paciente politraumatizado chega na emergência em choque, né? Um paciente que está chocado. Então, é preciso dizer que raramente o choque é atribuído ao TCE. Então, sempre que você vê um paciente com TCE, com um politrauma, que está chocado, você sempre tem que avisar quem está atendendo. Olha, procure outra causa. É raro, é muito difícil ser do TCE. Lógico que a gente tem algumas exceções. Então, paciente que tem um TCE, uma criança, então a perda volêmica da criança, proporcionalmente ao adulto, ela leva um choque de uma forma mais rápida. Então, mesmo uma perda sanguínea pequena, numa hemorragia subaracnoide, numa hemorragia epidural, ela pode levar ao choque. Então, nas crianças, a gente tem que atentar a isso. Escalpelamento. A gente sabe que o couro cabeludo é extremamente, ricamente vascularizado. Então, o paciente que tem um trauma com escalpelamento, um trauma aberto, que às vezes vem trazido de outra unidade, vem do interior do estado, não há um controle adequado do sangramento, isso é bem importante. Então, esse paciente pode chocar por isso, tá? E sempre a gente precisa dizer sobre o choque neurogênico, né? Isso é uma dúvida que a gente sempre tem quando vai estudar, né? Então, o choque neurogênico, ele acontece por uma perda da aferência simpática. É um paciente que tem uma disfunção medular, muitas das vezes por conta de um trauma raquimedular, na maioria das vezes um trauma raquimedular com lesão medular alta, então, da região cervical. E por isso ele tem essa lesão, uma perda da aferência simpática, ele perde o tônus vascular, então ele faz um choque bem típico. É aquele choque em que o paciente está hipotenso, o típico do choque, mas em vez de ele estar taquicárdico, ele fica bradicárdico, tá? Mais comumente em trauma raquimedular, pode acontecer em TCE mais grave, um TCE mais difuso, né? Mas geralmente não é tão comum. Então a gente sempre fica atento a isso. E agora nós vamos delimitar, vamos entrar mesmo na parte do TCE, né? Então, seguindo o padrão nosso de anamnese para todos os pacientes, a gente começa primeiro sempre na inspeção e na palpação. Então a gente vai averiguar edema, hematoma, proptose, deformidades, ferimentos abertos, tá? Então a gente consegue ver aqui nessas imagens vários sinais e sintomas que a gente pode ver, vários sinais, na verdade, que a gente pode identificar no paciente durante o exame. Então, desde uma quimose periorbitária bilateral, paciente com um desvio nasal, onde pode denotar uma fratura, né, de ossos nasais, lacerações no couro cabeludo ou em face, tá? Bem importante a gente também só passar um pouco rapidamente que as fraturas de crânio, elas muito comumente elas são relacionadas a fraturas de face, né? Então a gente tem que lembrar sempre da classificação de Lefort. Os pacientes podem ter uma fratura transmaxilar, uma fratura piramidal que acomete a região maxilar, os ossos próprios do nariz, a região da lâmina papirácea, que é a parede medial da órbita, e o paciente que tem uma disjunção craniofacial, onde tem todos os componentes do piramidal, mas ele acaba tendo uma lesão também do arco do zigômo, tá? Então, sempre é importante a gente averiguar e trabalhar também junto com as equipes da cirurgia de face, da cirurgia bucomaxilofacial, para esse tipo de lesões. E aí a gente entra mais especificamente, né? A gente precisa falar sobre a escala de Coma de Glasgow, que tem que ser realizada para todos os pacientes politraumatizados com alterações do tipo TCE, né? Então, a escala de Coma de Glasgow a gente utiliza para todos os pacientes, para adultos e para crianças. A gente tem 3 respostas principais, né? A abertura ocular, a resposta verbal e a motora. Sempre é importante a gente seguir essa ordem, por quê? Porque facilita nosso entendimento. A abertura ocular sempre vai de 1 a 4, a resposta verbal sempre de 1 a 5, e a resposta motora sempre de 1 a 6. Então, abertura ocular, a gente tem que ver. O paciente que não abre o olho,
ele não tem resposta alguma, ele recebe 1 ponto, aqui está errado, né? O paciente que tem abertura ocular espontânea. O paciente que só abre o olho com o estímulo verbal, 3 pontos. A abertura somente o estímulo doloroso, 2 pontos. A resposta verbal, aí ela já muda com relação às crianças. Então, nos adultos, o paciente que está lúcido e orientado, ele está conversando de forma ativa, a gente dá 5 pontos. O paciente que está confuso, a gente dá 4 pontos. Aquele que fala palavras inapropriadas, ele não só está confuso, quer dizer, ele não só ele desorientado em tempo, espaço, não. Além disso, ele fala palavras inapropriadas, ele fala, você pergunta uma coisa, ele responde outra, então esse ganha 3. Paciente que fala sons incompreensíveis, só balbucia, 2, e o paciente que não tem resposta verbal, 1. Nas crianças, ele é um pouquinho, a gente tem que olhar com um pouquinho mais de calma, né? Principalmente aqueles menores de 2 anos, que eles recebem 5 pontos quando eles estão no seu comportamento habitual. Então, é aquela criança que fixa o olhar a você, que ela acompanha o examinador, é a criança que consegue fazer um sorriso, que ela está no... O que a gente fala na prática, assim, está no normal dela, tá? Aquela criança irritadiça, que você não consegue pegar, que, enfim, a mãe não está conseguindo acalentar, você dá 4 pontos, é aquele choro irritado. Aquela criança que está bem, está irritada, mas que, além disso, ela está com aquele choro, principalmente quando você toca, quando você mexe, você dá 3 pontos, é o choro, a dor. Aquela criança que já nem chora mais, quer dizer, já está mais grave, ela está só gemente, você dá 2 pontos, e aquela que não tem resposta, você dá 1 ponto. Mesma coisa a resposta motora, tá? Aqui é importante a gente atentar que resposta motora no adulto, 6 pontos atende a comandos, 5 pontos localiza. Como é isso? A gente faz um estímulo em algum ponto do corpo e a pessoa, ela consegue localizar, ela aponta para o local. Então, você faz um estímulo, por exemplo, aqui na região supraclavicular, você faz um estímulo na glabela e o paciente levanta o membro e leva aonde você está tocando, tá? Paciente que consegue se mexer, mas tem uma resposta inespecífica, ou seja, você faz um estímulo do lado direito, ele mexe o esquerdo, então isso você dá 4 pontos. E a gente tem os sinais de decorticação e descerebração, tá? Que a gente vai explicar mais à frente. Então, as imagens de decorticação são o paciente que ele faz uma resposta anormal à flexão. Então, você faz o estímulo, que pode ser uma palpação glabelar, pode ser um estímulo ungueal, como demonstrado aqui, pode ser uma fricção no externo. Atentar, né, tem algumas pessoas que forçam a barra, fazem uns estímulos um pouco desnecessários. Aqui o intuito é somente criar o estímulo doloroso para a gente ter a resposta. Então a gente vê a resposta anormal em flexão, ou seja, o paciente ele decortica e descerebra quando ele está na resposta anormal em extensão. Todas as duas denotam lesões graves, inclusive acometendo tronco cerebral. Pacientes que estão em decorticação e em descerebração são pacientes graves, são pacientes que têm, provavelmente, na maioria dos casos, você não vai ver um paciente decorticando ou descerebrando conversando, né? Então, se o paciente está conversando, se ele está lúcido, orientado, ele não está decorticando. Ele pode estar tendo uma crise convulsiva e ainda manter um certo grau de nível de consciência, mas essas são alterações do paciente comatoso, do paciente grave, daquele que precisa ser entubado, né? Então, a gente tem que atentar muito a essas alterações, tá? Então, só continuando, ainda voltando um pouco na inspeção e palpação do crânio que a gente vai realizar, a gente precisa saber alguns sinais de fratura de base de crânio, tá? Esses sinais são importantes porque eles denotam, eles dão um indicativo de que o paciente possa ter uma maior probabilidade de chance de ter alterações, por exemplo, em exames complementares. Então, a gente tem aqui o sinal do guaxinim, que é essa queimose periorbitária bilateral. A gente tem, por exemplo, o sinal de Butler, que é essa queimose retroauricular, tá? A gente tem, por exemplo, sinais de rinorragia ou otorragia, com ou não o hemotímpano, quando você consegue fazer, né, a avaliação timpânica, tá? E o paciente que tem a licorreia, a oto ou a rinorreia, tá certo? Nas crianças é sempre importante a gente averiguar a fontanela, tá? Então, a gente sempre tem que palpar o lambda e o bregma para a gente avaliar. O paciente que está com a fontanela abaulada denota um quadro maior de hipertensão intracraniana. Isso aqui serve também, isso aqui serve mais para quê? Se você atender um paciente numa unidade, por exemplo, que não tenha tomografia, né? Então, se você identifica sinais de base de crânio, mesmo que sinais de fratura de base de crânio, ou sinais de gravidade, como licorreia, como uma criança com uma fontanela abaulada,
Isso vai te indicar que você precisa, com mais urgência, encaminhar esse paciente para uma unidade que tenha o exame complementar, tá? Então, seguindo, a gente agora parte para a avaliação das pupilas. Tá. Por que também é muito importante a avaliação pupilar? Porque as alterações pupilares, elas precedem a nossa maior complicação no trauma crânioencefálico, né, talvez a maior, que é a hipertensão intracraniana maligna, né, o paciente que acaba fazendo um grau tão grande de hipertensão intracraniana que sofre uma herniação cerebral, tá? E essa herniação, ela, a depender do local, ela acaba por cursar numa lesão, né, uma lesão irreversível do tronco cerebral. Então, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação pupilar. Então, a gente tem os tamanhos da pupila, a gente tem uma pupila normocórica, a gente tem uma pupila com midríase e a gente tem uma pupila com miose. Lembrar que alguns pacientes têm uma disformidade no tamanho e na forma da pupila. Então, ele tem uma condição que a gente chama de discoria. Isso acontece principalmente em pacientes que já têm alguma cirurgia oftalmológica prévia ou uma doença oftalmológica prévia, tá? E isso confunde muito, às vezes, a pessoa que vai fazer o exame, quer dizer, será que esse paciente está anisocórico? Então, sempre atentar que na discoria a gente sempre tem uma forma anômala, não é uma forma circular, geralmente é uma forma elíptica da pupila, tá? Então, a simetria, a gente precisa colocar no exame, além do tamanho das pupilas, se elas estão ou não simétricas. Então, se o paciente está isocórico, ou seja, com as pupilas de tamanho simétricos e normais, ou se o paciente está anisocórico, com um tamanho da pupila maior do que o outro, tá certo? Além do tamanho das pupilas, a gente precisa fazer a avaliação da resposta delas à luz. Então, ali de forma muito rápida, também objetiva, a gente coloca um estímulo luminoso e a gente vai averiguar. Poxa, o paciente está anisocórico, mas a pupila do lado direito, ela tem uma fotorreagência. Então, quando vem a luz, essa pupila acaba fechando um pouco. Então, é uma anisocoria, porém com uma pupila fotorreagente, tá? É diferente, por exemplo, de uma anisocoria com a pupila fixa. Então, essa quando a pupila está fixa, isso significa um sinal de maior gravidade. Então, as duas coisas que a gente precisa colocar, na verdade, as três, né? O tamanho das pupilas, a simetria delas, se elas estão ou não isocóricas, e a resposta à luz, tá? Tudo isso de forma muito objetiva, muito rápido, isso é um exame que não dura nem 10 segundos para a gente fazer. O exame da motricidade, da sensibilidade, esse é um passo à frente. Então, se a gente pudesse dizer em grau de importância, a gente precisa sempre primeiro da história, depois uma inspeção rápida, depois o Glasgow e, por último, as pupilas. Se você tiver só isso, tá ótimo. O resto a gente vai ver para frente. Aqui já é só mais um detalhe, né? Então, o exame da motricidade e da sensibilidade. Se o paciente for cooperativo, se ele tiver em Glasgow 15, se ele estiver bem ali para te cooperar o exame, você tem que testar por contra-resistência e sensibilidade, a força, né, e o tato nos 4 membros. Se ele não está cooperativo, ou seja, se ele está agitado, torporoso ou inconsciente, a gente tem que verificar essa movimentação ao estímulo doloroso. Então, lembrem que no momento que a gente faz o estímulo doloroso para contabilizar a escala de Glasgow, a gente acaba também fazendo essa avaliação. Então, você estimula do lado direito e do lado esquerdo. Se ele mexer mais um lado do que o outro, a gente precisa ficar atento, tá? A gente detalha isso no exame secundário. Então, como eu disse, isso não é a detalhe no exame primário. Algo que a gente precisa dizer nesse slide é que pacientes politraumatizados que têm TCE têm uma incidência muito mais elevada de lesões da coluna cervical. Então, voltando ao nosso A lá do início da aula, sempre deixar o paciente com colar cervical, sempre deixar o paciente até você fazer o exame da motricidade e os exames complementares, sempre deixar o doente em repouso ali no leito, né, enfim, sem se levantar. Depois que você fizer toda a análise, que você fizer os exames complementares, aí você libera colar, você libera a movimentação, mas isso, TRM já é escopo para uma outra aula, tá? Qual é a gravidade do TCE? Isso é uma escala de severidade que a gente coloca, na verdade mais didática, né? Mas também para a gente, ao ver um doente, a gente precisa, né, um questionamento. Você chega num plantão, você olha um paciente com um trauma craniano grave, então, além de você fazer todas as medidas médicas, você tem que também falar, por exemplo, com os familiares, qual que é a gravidade desse doente, passar, por exemplo, para o médico intensivista, olha, colega, é um paciente que tem uma gravidade maior, menor, isso tudo tem que ser averiguado. Então, a gente costuma dizer que o paciente que está entre Glasgow 13 e 15, e que teve uma
uma duração da perda de consciência menor do que 30 minutos e uma duração da amnésia pós-traumática menor do que 1 hora, ele teve um trauma leve. Se ele está, isso é e ou, tá certo? Então ele precisa, se ele, por exemplo, tiver Glasgow 15, mas ele tiver uma amnésia, enfim, muito elevada, ele já entra numa outra classificação. Pacientes com trauma moderado, Glasgow de 9 a 12, uma perda de consciência de 1 até 24 horas e ou uma duração do trauma menor do que uma duração da amnésia menor do que 24 horas. E paciente que tem um Glasgow 8 ou menor, ou tiver uma duração da perda de consciência maior do que 24 horas, ou uma amnésia também com um tempo maior do que um dia, são quadros mais graves. E a gente se utiliza disso para, enfim, passar as informações necessárias, tá? Já vimos inspeção, já vimos anamnese, já vimos os dados que a gente precisa averiguar no exame físico. Nós vamos agora para a indicação de quando é que a gente precisa fazer o exame padrão ouro, né, que a gente diz para o trauma crânioencefálico, que é a tomografia de crânio. Então, as indicações para a tomografia de crânio, a gente precisa sempre fazer em todos os pacientes com Glasgow menor do que 14. Então, todos aqueles pacientes que não têm um neurológico confiável, eles têm que ser averiguados para possíveis lesões secundárias aí, tá certo? Mas mesmo aqueles que estão em condições neurológicas boas para uma análise, existem alguns fatores que fazem com que a gente tenha que fazer os exames tomográficos nesse paciente. Então, quais são eles? Paciente que mesmo estando em Glasgow 15, ou seja, mesmo lúcidos, conscientes, se eles apresentarem sinais neurológicos focais, se eles tiverem uma assimetria de pupila, mesmo que seja uma assimetria com o paciente acordado, é muito raro, mas enfim, a assimetria de pupila é indicativo de uma tomografia de crânio. Uma fratura craniana ao raio-x, às vezes é um paciente que vem encaminhado, por exemplo, de uma outra unidade, interior do estado, e o paciente só fez uma raio-x de crânio. E você identificou uma fratura, por mais que seja uma fratura linear, a gente precisa fazer avaliação tomográfica. Paciente politraumatizado, aquele que mesmo estando em Glasgow 15, mas foi vítima de um trauma de alta energia, tem trauma abdominal, trauma torácico associado, então, lesões severas de outros órgãos. Paciente que apresentou um rebaixamento do nível de consciência, ou seja, ele está Glasgow 15 agora, mas ele teve perda de consciência no acidente. E isso é um fator para a gente ter que investigar. Paciente com cefaleia, ou seja, que teve o trauma, mas acabou perpetuando uma dor de cabeça progressiva, a gente tem que investigar. Vou colocar muito aqui, deixar em destaque os vômitos. Esse é um sinal muito clássico, principalmente em crianças, pacientes mais idosos. Então, o paciente que caiu, está ótimo, está bem, mas vomitou, tem que tomografar, porque você pode ter lesão associada. Paciente que teve convulsão pós-traumática, paciente que faz uso de medicações anticoagulantes ou que tem alguma coagulopatia, pacientes que fizeram uso de alguma substância, drogas ilícitas, álcool. Por quê? Porque apesar da sua impressão ser a que ele esteja consciente, ele fez uso de uma substância que altera o nível de consciência. Então, você precisa realizar o exame. História clínica pouco confiável, uma história que não bate, que não condiz, a pessoa diz que caiu e tem sinais que ele, na verdade, sofreu algum tipo de violência, né? Em crianças suspeitas de abuso, então, se você olha escoriações em membros, se você olha algum tipo de queimadura pelo corpo, então, em criança sempre é bom expor bem, tirar a roupinha da criança, porque às vezes a gente, vez ou outra, se vê com crianças que sofrem abuso em domicílio, né? E idades limites ali, né? Pacientes acima de 60 anos e pacientes menores de 2 anos. Esses são pacientes que precisam de uma atenção maior. Tá? E agora a gente vai delimitar os tipos de trauma craniano, né? Então eu listei aqui, a gente vai por cada um. A gente começa desde lesões mais simples, né? Lesões de couro cabeludo, lesões de pele, né? Que aí vai desde a abração, você tem uma abrasão no local, você tem uma laceração, uma contusão, um hematoma subgaleal, aquele famoso galo, e lembrar mais uma vez que nas crianças, essas lesões de couro cabeludo, elas podem levar a uma perda significativa de sangue. Então, atentar bem, tomar bastante cuidado. Se você está numa unidade que não tem tantos recursos, você sempre tem que, ao ver uma laceração de couro cabeludo, ou fechar ela com um curativo compressivo que segure, ou já pelo menos dar alguns pontos ali para poder segurar, né? Então, nunca encaminhar o paciente, como a gente vez ou outra recebe, pacientes com feridas abertas, sem nenhum cuidado, né? Tem que atentar que são ferimentos abertos, podem infeccionar.
Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, tá? Passando para as fraturas de crânio, né? As fraturas de crânio, elas podem ser uma fratura linear, como a gente consegue ver nessa imagem cirúrgica, uma fratura linear, como a gente consegue ver no raio-x, tá? Aqui, ó, no raio-x, uma fratura linear, tá bom? As fraturas lineares, elas por si só, elas indicam que o paciente, mesmo que a gente veja só no raio-x, ele tem que fazer uma tomografia, porque as fraturas podem combinar com outras lesões, mas as fraturas lineares sem afundamento, que são essas, né, elas, se o paciente não tem nenhuma outra lesão associada, elas não carecem de tratamento, elas têm fechamento espontâneo, enfim, não nos preocupam tanto, tá? Mas daí a gente já passa para um segundo ponto, que são as fraturas de crânio com afundamento. E o que significa o afundamento? Aqui a gente vê imagens de tomografia, onde a gente vê a tábua óssea do crânio, ela acaba afundando e caindo para o espaço por onde está contido o cérebro, né? As meninges e o cérebro. Então, essa fratura com afundamento, você veja aqui dois exemplos, essa, né, na região frontal à esquerda, e essa na região temporoparietal à direita, né? A gente precisa delimitar esses afundamentos de dois tipos. O afundamento ele pode ser fechado, como nesse caso, quer dizer, o paciente tomou uma pancada, ele tem um afundamento aqui, inclusive, visível, assim, né, a inspeção, e a gente tem os afundamentos abertos, né, que conseguem chegar até o limite dessas imagens quase grotescas, né, que a gente vê fragmentos ósseos aqui, enfim, tá? Então, a gente precisa delimitar bem isso, por quê? Porque todo ferimento aberto, com um afundamento, né, ele é um ferimento infectado. E a gente tem que lembrar que infecção do sistema nervoso central significa meningite e tem uma gravidade, uma mortalidade muito grande. Então, pacientes com um afundamento fechado, a gente consegue programar a cirurgia, a gente consegue, enfim, ter uma condição melhor. Pacientes com ferimento aberto, isso é uma urgência, né? O paciente precisa ser operado, precisa ser limpado, debridado, né? Então, por exemplo, esse paciente que eu acabei de mostrar para vocês, né, nessa imagem, a gente, ao ver a tomografia dele, a gente consegue delimitar que o paciente sofreu fraturas desde aqui de baixo, então ele sofreu fraturas da região órbita, parede tanto lateral quanto medial da órbita, sofreu uma fratura do osso temporal, sofreu fratura do osso frontal, com afundamento do osso frontal, ele sofreu fratura, inclusive, da outra parede superior da órbita, no caso contralateral, né, no caso do lado direito, né, e vários fragmentos, aqueles fragmentos ósseos que a gente vê naquela imagem bem, bem ruim, né, então levam a esse afundamento de crânio aberto, que a gente chama, né, então isso é indicativo de cirurgia, a gente precisa operar. Esse paciente ele teve uma sorte, né, enfim, porque ele teve poucas lesões intracranianas associadas, então ele tem uma contusão temporal aqui, mas se você vê, as lesões dele são puramente mais ósseas e na região frontal. Isso dá um pouco mais de sorte para esse paciente. E aqui é o resultado final, né, quando a gente termina a cirurgia, onde a gente realiza as suturas, né, e consegue ali um resultado para esse paciente, tá? Então, só complementando agora com relação ao tratamento, nas fraturas de crânio, o paciente pode ou não ter uma lesão cerebral da dura mata. Se ele não tem afundamento, a gente só observa. Se o paciente tem uma fratura aberta sem afundamento, é só sutura antibiótica, aí é um tratamento como qualquer ferida aberta, né, da pele. Agora, se o paciente tem uma fratura com afundamento, isso é cirúrgico. Se for um afundamento aberto, é uma cirurgia de urgência. Você precisa operar naquele momento pelo risco de infecção. Se for um afundamento fechado, você pode, inclusive, programar a cirurgia, pedir materiais mais adequados, né? Então, aqui a gente vê um afundamento de crânio, né, com a laceração ali óssea, e uma cranioplastia, onde a gente retira esses fragmentos e substitui por uma placa de acrílico, que pode ser tanto customizada para o paciente, como pode ser feita na hora da cirurgia, e fixação com mini placas e mini parafusos de titânio, tá certo? Agora a gente vai passar então para as lesões intracranianas propriamente ditas. Aqui eu listei elas. Vamos lá. A gente vai primeiro para a concussão cerebral. A concussão ela é importante porque ela é o trauma craniano leve mais comum. É aquele trauma corriqueiro, é aquele trauma que a gente vê um familiar, enfim. Sempre que alguém tem uma história. Ele acontece quando? Ele acontece quando o paciente tem um trauma fechado de crânio, né? E o cérebro chacoalha dentro da caixa da calota craniana, né?
Isso leva a uma perda temporária da função cerebral, né, por menos de 6 horas, mas pode levar a sequelas residuais sutis, físicas, cognitivas e emocionais, né? Aqui eu coloco bem o exemplo daqueles jogadores de futebol americano ou de outros esportes, boxeadores, né? Onde tem muito contato, os pacientes, né, vivem tomando pancadas. Então, isso a gente hoje já sabe que isso leva a uma lesão cerebral contínua, fixa, e leva até um quadro demencial numa idade mais avançada. Então, a gente precisa ficar atento a isso. A medicina do esporte ela é muito atenta a isso, tá? Geralmente, os sintomas se resolvem em semanas. E se o paciente, como eu disse, né, tem concussões repetitivas, ele pode ter doenças mais sérias, como Alzheimer, alterações de comportamento e humor, e até doença de Parkinson. Também, como para fins didáticos, a gente consegue colocar a concussão cerebral como leve, moderada ou grave, a depender da amnésia e se teve ou não perda de consciência. Se o paciente só tem uma amnésia e não teve perda de consciência, então aquele paciente estava jogando futebol, por exemplo, bateu, deu uma cabeçada com outro amigo, ficou acordado, mas ficou, né, não lembrava do que acontecia, onde eu estou, o que está acontecendo, então isso é uma concussão leve. Aquele que tem uma amnésia pós-traumática já maior do que 30 minutos e uma perda de consciência até 5 minutos, ele tem uma concussão já moderada. Então, teve perda de consciência, a concussão já é moderada, você precisa, né, que esse paciente seja avaliado pelo especialista, que ele faça exames complementares, né? E aquele paciente que tem uma concussão grave é aquele que tem a mesma amnésia aí já mais de 24 horas e uma perda de consciência maior do que 5 minutos, né? E por que a gente tem que ter essa atenção? Porque em alguns casos de concussões cerebrais graves, a gente tem a tão falada e tão vista lesão axonal difusa. A lesão axonal difusa ela é uma forma grave de concussão cerebral. A gente tem uma forma de concussão onde o estado comatoso ele perdura por mais de 6 horas, e é isso que até caracteriza o que é lesão axonal difusa e o que é concussão cerebral. Então, isso é um quadro mais grave. Geralmente relacionado a traumas de alta energia, então acidentes automobilísticos, pacientes que sofrem violência, sofrem agressão física, né? Então, acidentes de mais alta energia. Isso acontece porque o paciente ele tem uma aceleração rotacional da cabeça e um estiramento neuronal. Então, mais uma vez, a calota craniana ela é fixa e dentro a gente tem um parênquima cerebral. Então, se o paciente sofre uma energia muito forte, uma força de cisalhamento muito forte, isso leva a um estiramento neuronal com uma lesão que, por vezes, ela pode ser irreversível, tá? Como a gente vai ver, ela atinge principalmente as estruturas da linha média, que são justamente aquelas que têm uma menor elasticidade, uma menor força, uma menor capacidade de distensão, né? Então, a gente vai ver alterações nas estruturas interhemisféricas, corpo caloso, porção rostral do tronco encefálico, região periventricular. O diagnóstico da lesão axonal difusa, a gente só consegue visualizar ele com ressonância magnética. Aí fica a dúvida, poxa, até agora a gente viu falar que o exame complementar padrão ouro é a tomografia, pela fragilidade, por identificar a maioria das lesões. Então, mas agora a gente está falando em ressonância? Sim. Por quê? Porque a lesão axonal difusa geralmente é aquele paciente que tem todos esses fatores que eu estou comentando com vocês e faz uma tomografia e, por vezes, lógico, que podem vir as alterações, a gente, por vezes, conseguem vir pequenas hemorragias, hemorragia subaracnoide de forma pequena, às vezes até a gente tem outras lesões associadas, mas, às vezes, esses pacientes eles têm tomografias normais e eles continuam em estado clínico grave, a gente precisa tirar a dúvida, poxa, será que esse paciente com essa tomografia normal, ele teve uma lesão axonal difusa, ou ele está com uma hiponatremia, ou ele é um paciente que está com crise convulsiva, era epilético prévio, está em estado de mal, ou seja, todos os outros fatores que podem levar a um rebaixamento de nível de consciência, tá? Então, a ressonância aqui, ela é utilizada dessa forma, ela serve mais para você excluir outras causas e documentar essa lesão, tá? E como a gente vai ver, mais uma vez, né, lesões centromedianas. Então, lesões intraventriculares, corpo caloso, gânglio da base, hemorragia de tronco cerebral. E, mais uma vez, por que acontece? Né? Acontece por esse tracionamento, essa distensão neuronal. Então, quando a gente tem essa distensão neuronal, a gente tem perda de fluidos no local, a gente tem liberação de citocinas, e quando o neurônio volta à posição, ou ele acaba se separando em alguns casos, ou quando ele volta para a posição, a gente tem alterações inflamatórias locais que impedem a neurocondução fisiológica. E daí o paciente tem todas as repercussões. Então, a gente consegue ver aqui, ó,
padrões de lesão axonal difusa que a gente consegue ver na tomografia. Então, a gente tem aqui, ó, imagens com hemorragias pontiformes, ó, pequenas, na região periventricular, associada a pequena hemorragia subaracnoide, ó, aqui em gânglios da base à esquerda, aqui na região frontal. Então, assim, lesões pequenas, difusas, né? Aqui, sangue no corno temporal do ventrículo. Poxa, doutor Thiago, como é que você sabe que esse é o corno temporal? Porque quando a gente olha para o outro lado, do lado esquerdo, a gente vê o corno temporal aqui fechadinho, o cérebro inchado, né? A gente vê sangue também dentro do quarto ventrículo. Por que o cérebro está inchado? A gente, nessa tomografia, a gente consegue delimitar isso, mesmo não tendo cortes mais superiores, porque essa é a topografia de tronco cerebral. Aqui nós temos as cisternas ambiens, crural, cisterna perimesencefálica, e a gente, ó, quase não consegue delimitar. Então, quando a gente não consegue delimitar as estruturas adjacentes ao tronco cerebral, isso significa um trauma muito grave. Significa que o paciente tem um edema cerebral difuso, um swelling, que a gente chama, né? Mesma coisa aqui, ó, uma hemorragia intraventricular, pequenas petequias, que a gente chama, né, que são essas contusões puntiformes, tá bom? Hemorragia subaracnoide também associada. Mas, como eu disse para vocês, alguns pacientes não têm alterações tomográficas, a gente só consegue ver na ressonância, tá? Mesmo a lesão axonal, ela tem também uma subdivisão. Então, ela é dita leve, né, a lesão axonal, quando o paciente tem coma, mas ele dura de 6 a 24 horas, né, então um prejuízo leve da memória. Moderado, quando o coma é maior do que 24 horas, aí já começa, além de ter uma amnésia prolongada, ele tem déficit de comportamento cognitivo moderado. E a lesão axonal difusa grave são pacientes que ficam comatosos por dias até meses, a gente já viu isso, tem paciente que não acorda, né? Ficam em posturas atônicas de flexão ou extensão, déficits mais incapacitantes. Esses são, assim, os pacientes que mais nos preocupam, porque são aqueles que vão, para pacientes do sistema público, são aqueles que vão onerar o sistema público, do privado vão onerar a família ou onerar o sistema, o plano de saúde, enfim. São pacientes que vão ter uma internação muito prolongada, são pacientes que vão precisar de cuidados, quer dizer, o paciente, alguns ficam em estado neurovegetativo, precisam de sondagem, fisioterapia, fono, gastrostomia. Então, a gente precisa evitar, né? Então, são acidentes que a gente precisa evitar, principalmente aqui na nossa realidade, aqui no Maranhão. A gente tem muitos pacientes por lesões, traumas automobilísticos, trauma de moto sem capacete. Então, a melhor forma é evitar, é uma lesão muito grave. E aqui a gente vê, ó, paciente com uma tomografia normal, e quando a gente vai fazer a ressonância, a gente consegue identificar lesões periventriculares, né, principalmente aqui no T1, a gente consegue ver, ó, hemorragias no tronco cerebral, hemorragias, mais uma vez, periventriculares, tá? Então, em casos com tomografia normal, a gente precisa abrir mão, a gente precisa fazer a ressonância. Teoricamente, esses pacientes, eles não têm indicação de tratamento cirúrgico curativo. Então, eles não têm um hematoma que a gente precisa drenar, eles não têm, enfim. Às vezes, esses pacientes precisam de tratamento, porque essas lesões axonal difusas, como eu mostrei em algumas tomografias prévias, elas se associam a uma hipertensão intracraniana que pode matar o paciente, tá? Então, a gente sempre precisa evitar as lesões secundárias, ou seja, o paciente teve uma lesão primária, que é a lesão que foi ocasionada no momento do trauma, e depois ele tem as lesões secundárias, quer dizer, a hemorragia que aumenta, os fatores evolutivos do TCE que levam a uma hipertensão intracraniana. Então, esses pacientes são sempre pacientes graves, precisam ser intubados, precisam de manejo de UTI, e a gente tem que avaliar se eles precisam ou não de uma monitorização da pressão intracraniana, tá? Pessoal, só para relembrar, né, a pressão intracraniana é aquela pressão que a gente calcula nos pacientes neurológicos graves. A gente sempre tem que lembrar que o nosso foco nunca é a pressão intracraniana per si, né, nunca é ela. Na verdade, o que a gente quer alcançar é a pressão de perfusão cerebral, que é denotada pelo PPC aqui, que é a pressão arterial média menos a pique. Então, pacientes desses precisam de um cuidado intensivo bem, bem cuidadoso. É um paciente que precisa sempre avaliação da pressão arterial, sempre avaliação da pressão intracraniana, para a gente sempre alcançar uma boa pressão de perfusão cerebral, tá? Quando é que a gente vai, então, quando é que a gente vai ter indicações para monitorar essa pressão intracraniana? Eu vou mostrar mais à frente como a gente faz, né? Então, todo aquele paciente com um TCE grave e que tem alterações na tomografia, mesmo alterações não cirúrgicas, mas é aquele paciente que está entubado, é aquele paciente que tem também traumas associados, tóraco-abdominais. Então, esse paciente você não vai conseguir averiguar o sensório dele. É um paciente que você não vai estar sedado, né? Então, você não vai conseguir identificar.
Então, todo paciente que tem alterações na tomografia, a gente precisa medir a pressão intracraniana dele. Por quê? Porque essas alterações que hoje são leves, na decorrer da evolução da doença, elas podem piorar. Ou, inclusive, aqueles pacientes com TCE grave e tomografia normal, mas que tenham 2 de 3 quesitos. Ou que sejam pacientes mais idosos, acima de 40 anos, ou que tenham uma postura de descerebração à entrada, ou seja, um Glasgow muito baixo à entrada, ou que por outros motivos eles têm uma pressão sistólica menor do que 90. Quer dizer, se eles têm uma pressão sistólica menor do que 90, significa que são pacientes que sempre vão ter a PAM ali baixa por outros motivos, um choque hipovolêmico, uma fratura de quadril, uma trauma abdominal, enfim. E se a PAM sempre vai estar baixa, a gente tem que ficar de olho na PIC, porque senão a pressão de perfusão cerebral dele vai piorar, o prognóstico neurológico dele piora, tá? Como é que a gente faz essa monitorização da pressão intracraniana? A gente faz um orifício somente de trepanação, então é uma cirurgia bem rápida, a gente faz só mesmo uma abertura na pele. Geralmente a gente tem por predileção escolher a região frontal à direita, tá? E essa monitorização ela pode ser de 3 tipos. A gente pode colocar o eletrodo no espaço subdural, a gente pode colocar o eletrodo dentro do cérebro, que a gente chama de intraparenquimatose, ou a gente pode colocar o eletrodo dentro do ventrículo. Eles três têm ações específicas. A monitorização dentro do ventrículo, ela tem um porém, porque como ela dentro da cavidade ventricular, você tem mais risco de infecção e ventriculite, né, meningite, ventriculite, que são infecções graves e difíceis de tratamento, mas eles têm um ponto positivo de que a gente consegue conectar o monitor numa bolsa, que está aqui, e, por exemplo, o paciente que tem um aumento da pressão intracraniana, a gente pode abrir, né, a bolsa e diminuir essa pressão intracraniana por retirada do líquor, tá? Então, a gente falou das lesões difusas, agora nós vamos falar das lesões focais, contusões e hemorragias, né? Então, de início, a gente vai falar sobre as contusões cerebrais. As contusões cerebrais são aquelas lesões hemorrágicas no próprio parênquima cerebral. Elas podem ser única ou múltiplas e elas decorrem de uma concussão. Então, o paciente que tem, geralmente, as contusões, eles tiveram uma contusão antes e elas acontecem pelo aquele mesmo mecanismo, desaceleração do encéfalo. Então, no momento do trauma, o parênquima cerebral ele faz junto da calota craniana e aí ele encontra o crânio, que é um anteparo sólido ali, né? Então, nesse momento, você tem um choque. E o interessante é que, às vezes, as contusões elas acontecem contralaterais. Então, a pessoa, por exemplo, sofreu uma pancada, às vezes, do lado direito. E quando você vai ver a tomografia, ele tem uma contusão do lado esquerdo, contralateral. Isso acontece por quê? Porque na hora da pancada, o cérebro ele foi jogado para o outro lado, bateu na superfície óssea e levou a contusão, tá bom? A gente tem que tomar cuidado, porque são lesões lesões intracerebrais que ocupam espaço, né? Que acabam por ferir aqueles mecanismos de Monro-Kelly, porque é uma lesão aguda. Então, a calota craniana ela tem o líquor, ela tem o sangue e ela tem as formas sólidas, que é o parênquima cerebral. No momento que você tem algo a mais, por exemplo, um tumor cerebral, então, o tumor cerebral ele aumenta a parte sólida. O paciente, a depender do tamanho de crescimento do tumor, ele vai fazendo uma readequação, vai tirando um pouco de líquor, e isso faz com que o paciente suporte. Mas no caso aqui, a gente está falando de uma doença aguda. É um hematoma que surge do nada. Então, ele, de forma muito aguda, ele fere esses mecanismos e o paciente pode não conseguir autorregular a pressão intracraniana. E aí ele pode levar a uma herniação por compressão do tronco cerebral. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, aqui a gente vê várias imagens, né, de contusões. Aqui uma contusão grande na região frontal esquerda, aqui na região temporal esquerda. A gente sempre tem que ver, ó, nas contusões, a gente tem essa área hiperdensa, que é o sangue, realmente, e a gente tem essa área hipodensa, que é o edema perilesional que a gente tem ali ao redor, tá? Então, a gente tem graus variados de hemorragia, desde uma petequia, que eu falei para vocês, hemorragias pontiformes, bem pequenas, até hemorragias maciças, com bastante destruição tecidual, tá? E dessas contusões, 20% delas evoluem para hematoma cirúrgico. Por quê? Esses hematomas, ó, como a gente consegue ver esse hematoma grande, ele tem bastante edema aqui ao redor. A gente tem desvio das estruturas da linha média, a gente tem compressão das estruturas próximas ao tronco cerebral. Então, são pacientes que têm que, por vezes, ser levados à cirurgia para drenagem por conta disso, tá? E são alterações, como são dentro do parênquima cerebral, que levam a algumas complicações. Principalmente cicatrizes corticais, então, às vezes, mesmo depois da cirurgia, o paciente acaba
tendo cicatrizes aqui no córtex que levam a uma epilepsia pós-traumática, são pacientes que a gente tem que ter mais atenção, e como eu falei para vocês, eles aumentam muito a pressão intracraniana, podem levar a alterações mais graves, tá? Então, só mostrando mais uma vez, aqui eu já mostrei, né, a área, o halo de edema, né? Às vezes a gente consegue até ver esse nível, ó, então a gente vê mais sangue embaixo, menos sangue em cima, isso é por gravidade, tá bom? Então a gente tem que ficar bem atento com isso, tá? Então a gente falou da contusão, vamos agora para as nossas hemorragias. Primeiro de tudo é a delimitação, quais são os tipos, né? Então a gente falou a hemorragia intracerebral, a gente tem a hemorragia epidural, que a gente consegue ver, ó, ela é entre o osso e a dura mata, tá? E a gente tem a hemorragia subdural, que ela é dentro da dura mata, ela é entre a dura mata e o cérebro. E a gente precisa ver isso porque cada uma tem as suas características, tá? Então a gente inicia pelo hematoma extradural, é aquele sangue, então, entre a dura mata e o crânio. Elas surgem de dois motivos, ou de uma lesão de uma artéria dural, na maioria das vezes a artéria meningia média, tá? Ou por sangramento ósseo, no caso das fraturas. Então, lembra que eu falei no início, aquelas fraturas lineares, a gente precisa avaliar? Pois é, algumas fraturas, mesmo quando lineares, elas sangram e levam a sangue embaixo do osso. Então, sangue embaixo do osso vira o hematoma epidural, tá? Geralmente, o tecido cerebral não é lesado, então a gente consegue ver aqui na tomografia, ó, o tecido ele só foi empurrado, ó, ele só foi jogado para o lado, tá bom? Mas, por serem sangramentos arteriais ou ósseos que continuam sangrando por um bom tempo, a evolução, por vezes, ela é fatal, tá? E, nesses casos, a gente tem uma imagem, ó, uma imagem que a gente chama de biconvexa. Poxa, mas por que a imagem parece assim uma elipse, essa biconvexa? Porque o sangue, então, ele acontece o sangramento entre o osso e a dura mata. E a gente tem que lembrar que a dura mata, ela é presa, ela é fixa no osso, nas suturas. Então, se ela é fixa nas suturas, ela vai crescer, mas ela vai preservar ali os pontos fixos nas suturas. Então, ela vai crescer de forma elíptica, tá? Então, ele tem um formato, então, dessa lente biconvexa, não atravessa suturas, ela, por vezes, ela pode ultrapassar a foice cerebral, tá? E esses pacientes, eles são muito interessantes porque eles têm uma condição que é chamada intervalo lúcido. Como é que acontece? Então, por exemplo, o paciente sofreu um acidente. Na hora do acidente, ele tem aquela concussão, aquela lesão aguda, aquela lesão rápida. Então, é aquele paciente que perde o nível de consciência, tá? Nesse momento, ele teve, por exemplo, uma fratura de crânio, tá? E essa fratura começou a sangrar. O paciente acorda daquela concussão, conversa, tem o atendimento, ele fala, mas o sangramento ele está se mantendo, ele está crescendo. E ele cresce até um certo momento que passa aqueles mecanismos de proteção fisiológicos de Monro-Kelly. E o que acontece, então? O paciente acaba rebaixando o nível de consciência. Então, ele tem o que a gente chama de intervalo lúcido. É aquele paciente que você atende, ele está conversando, está falando, mas logo em seguida ele perde o nível de consciência, ele pode até ir ao óbito, tá? É uma condição de tratamento cirúrgico quando o paciente tem sintomas, quando o paciente está rebaixado o nível de consciência, quando não tem condições de verificar o neurológico, quando ele tem um desvio de linha média maior do que 1 centímetro. Como é que a gente calcula o desvio de linha média? Então, eu vou usar aqui o exemplo desse hematoma, a gente tem um hematoma, a gente traça uma linha entre as proeminências frontal e occipital, então é essa linha, e a gente mede a distância entre o septo pelúcido, que é a estrutura da linha mediana interventricular, do septo pelúcido para essa linha imaginária que a gente traçou na linha média. Então, esse é o desvio de linha média. Pacientes que têm um desvio de linha média maior do que 1 centímetro são cirúrgicos, mesmo com hematoma pequeno. E hematomas, mesmo assintomáticos, paciente que tem um hematoma maior do que 1 centímetro, eles também são cirúrgicos, pelo risco de complicações. Tá certo? O resultado cirúrgico está relacionado muito ao estado neurológico do paciente. Então, é aquele paciente que está bem, está acordado, ele vai ter um resultado excelente. Paciente que já vem em coma, que já tem lesões associadas, já é um paciente que precisa ser operado, mas já vai ter um prognóstico um pouco pior. Por quê? Porque se ele não for tratado rapidamente, né, quanto mais tempo demora, mais aumenta a pressão intracraniana, mais ele tem lesões secundárias, tá certo? Então, aqui só exemplos. Esse aqui é um hematoma bifrontal que nós tratamos, ó, né, bem na linha média, realmente. A gente teve que fazer uma exposição ampla. A cirurgia a gente precisa abrir de forma ampla, abrir uma craniotomia ampla, ou seja, abrir bastante osso. Geralmente a gente tem que abrir osso para a gente conseguir ver todos os limites do hematoma, tá? E na cirurgia, logo em seguida, a gente precisa fazer essa técnica, que é o chamado ancoramento. Por quê? Porque às vezes depois da cirurgia ainda fica
algum sangramento na dura, algum sangramento de fora, e pode entrar sangue aqui e fazer um outro hematoma. Então, se a gente faz um ancoramento, ó, se a gente dá pontos na borda da dura com o osso, a gente evita que esse sangramento escoe. Então, a gente evita uma recidiva desse hematoma. Então, aqui só a tomografia já no pós-operatório, tá? Mais uma vez, também sem me adentrar muito, então na cirurgia a gente faz a exposição óssea, faz a drenagem do hematoma que fica ó, embaixo do osso, tá bom? E em seguida a gente fixa esse osso, tá? Com pontos ou com plaquinhas, tá certo? Passando agora para o hematoma subdural. Então o hematoma subdural, diferente do extradural, é aquele hematoma que o hematoma está embaixo da dura mata. Então ele não vai ter mais aquela forma de lente biconvexa, ele já não vai respeitar aquilo porque ele não tem as suturas para segurar. Ele é um hematoma mais comum, ele acontece por rupturas de veia ponte, né, entre o córtex e a dura mater. O prognóstico é melhor quanto mais precoce for a intervenção, porque aqui a gente tem que lembrar que o sangue está em íntimo contato com o parênquima cerebral e por isso a sintomatologia é mais rica. Então, o paciente vai ter mais dor de cabeça, mais irritabilidade, mais vômito, tá? E geralmente esse paciente aqui não tem nem aquela condição de intervalo lúcido, é um paciente que após o acidente ele já piora, né? Porque a irritação cerebral é muito rápida. Então, como eu disse, ele não tem as suturas para limitar, então ele forma esse formato aqui, ó, de lua crescente. Então, ele acompanha toda a convexidade, né? E ele ultrapassa as suturas, tá certo? E a gente tem algumas localizações pouco frequentes, como aqui na região interhemisférica, como aqui no tentório, tá bom? Que não são tão clássicos. Esses hematomas, eles já têm uma incidência maior de cirurgia, são hematomas mais graves, pacientes com hematomas com diâmetro maior do que 1 centímetro, ou com hematomas pequenos, com desvio de linha média também maior do que 1 centímetro, a gente precisa fazer a cirurgia. Então, aqui a gente vê um exemplo, ó, então, um hematoma extenso, e se a gente tratar uma linha imaginária, se você ver a distância, dá mais ou menos aqui, ó, até a distância do septo pelúcido, então essa distância é bem grande, é um paciente muito grave. Já aqui a gente tem um paciente com menos desvio de linha média, mas com hematoma também considerável. Então, a gente precisa delimitar isso. A cirurgia, ela se assemelha muito ao do extradural, com a diferença que o hematoma não vai estar embaixo do osso. A gente vai precisar abrir a dura mata. Então, aqui a dura mata é aberta e a gente identifica o sangramento. É importante a gente dizer que na cirurgia do hematoma subdural você pode ter lesões corticais, ou seja, vasos desses corticais, que a gente consegue ver na imagem, que foram o que causou o hematoma. Então, a gente tem que ir com uma drenagem bem cuidadosa, bem com calma, para achar esse vaso e coagular ele. Né? Não adianta vir aqui e sair drenando tudo, porque vai continuar sangrando e você não vai ter um controle tão importante, tá? Então, aqui só um GIF. Não vou conseguir abrir aqui. Só o GIF com aqui, ó, uma drenagem aqui do hematoma, ó, e o hematoma saindo todo, tá? Até a identificação dos vasos sangrantes. E aqui a gente precisa só também falar um pouco que, por conta dessa lesão cerebral, ela ser muito de forte impacto e ter uma irritação muito grande do sangue com esse cérebro adjacente, alguns pacientes têm um hematoma pequeno, ó, como a gente consegue ver aqui, ó, uma espessura não muito grande, mas eles fazem um desvio de linha média muito grande. Ou seja, a resposta do cérebro pelo hematoma ela é exacerbada. Então, por vezes, na cirurgia, a gente não consegue fazer somente a drenagem do hematoma. Além da drenagem do hematoma, a gente precisa fazer uma craniotomia descompressiva. Por quê? Porque o cérebro está muito inchado, ele vai herniar na hora da cirurgia. Então, a gente precisa fazer um acesso cirúrgico amplo. A gente, ao abrir a dura mata, a gente drena o hematoma, como aqui já aparece. Ó, você veja já sem o hematoma, mas o cérebro muito inchado. Então, a gente deixa o paciente sem o osso, tá bom? Esse osso você pode colocar no abdômen, no subcutâneo do abdômen, ou pode simplesmente desprezar e depois fazer uma cranioplastia. Depois, com o passar do tempo, com a recuperação do paciente, ó, você veja aqui, ó, no pré-operatório, o paciente com hematoma, com desvio grande, no pós-operatório, ele já sem o osso, com melhora do desvio de linha média. E aí, à medida que o paciente for recuperando, você depois programa a cirurgia de reconstrução. Tá? Também aqui só uma pincelada sobre hematoma subdural crônico. O hematoma subdural crônico ele tem ele é diferente do subdural agudo. Ele é um hematoma que ele acomete mais pacientes com atrofia cortical e idosos, ou seja, pacientes alcoólatras, pacientes que já têm um certo grau de comprometimento cerebral, neuropatas e idosos, né, que têm uma atrofia cerebral. E ele pode acontecer até por pequenos traumas. Na maioria das vezes, o paciente com subdural crônico ele nem lembra do trauma. É um trauma de baixa energia, que leva o quê? Leva a uma lesão das veias pontes, né?
e o paciente faz um hematoma que é um hematoma que a gente chama increscente. Ele sangra um pouco, esse sangramento forma uma cápsula devido aos mecanismos de coagulação. Essa cápsula ela tem mecanismo osmótico com o cérebro, ela rouba líquido do cérebro. Ao roubar líquido, essa cápsula aumenta, rompe, sangra mais um pouco, forma uma nova cápsula e assim segue um ciclo, tá bom? Ela pode ser bilateral em 20% dos casos e na maioria das vezes acontece, piora 2 a 4 semanas. Então, lembra que eu falei para vocês que pacientes acima de 60 anos sempre precisam ser tomografados, né? Primeiro, porque são extremo de idade, e segundo, porque podem ter hematomas subdurais crônicos. Então, todo paciente idoso que tem um trauma, a gente precisa sempre orientar, né, dessa possibilidade, tá? Então, aqui só mostrando como é a cirurgia é diferente do hematoma subdural agudo. Na cirurgia, a gente faz 2 orifícios no crânio, somente 2 orifícios de trepanação, e a gente lava. Por que a gente faz a lavagem? Porque esse sangue, o mecanismo que forma esse hematoma, na verdade, é a cápsula. Quando a gente lava com bastante soro fisiológico, a gente tira essa cápsula, tira o mecanismo de formação e a gente consegue curar o paciente, tá? Avançando um pouquinho mais, a gente tem a hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide, ela é diferente dessas outras hemorragias porque ela está no espaço subaracnoide. Só lembrando que o espaço subaracnoide é aquele espaço virtual que existe entre o cérebro e a dura mater, mas às vezes entre duas estruturas cerebrais, que passam os vasos, né? Então, geralmente o paciente tem uma hemorragia subaracnoide, tem aquele sangramento entre os sulcos cerebrais, tem aquele sangramento que se acompanha, às vezes, até com subdural, mas a hemorragia subaracnoide, ela leva a uma condição bem importante, que é a irritação meníngea, né? A gente precisa falar de hemorragia subaracnoide no TCE, porque quando a gente fala de hemorragia subaracnoide, a gente sempre lembra da hemorragia por aneurismas, mas a principal causa de hemorragia subaracnoide são os traumas de crânio, tá? Então, elas acontecem geralmente por rupturas de pequenas veias e artérias na base do crânio, levam a um quadro de cefaleia, fotofobia, podem ter náusea e vômitos, mas aqui, no caso específico, o tratamento é clínico, não é cirúrgico. E a imagem característica é essa, ó, esta hiperdensidade que acompanha sulcos, ó, ela desenha o sulco, ó. Então aqui desenhando a fissura silviana, tá? Podem ter uma maior ou menor gravidade, tá certo? E a gente tem as contusões mais profundas, que são os hematomas intraparenquimatosos, tá? São contusões mais profundas, geralmente em gânglio da base, tálamo, podem dar em cerebelo também, que por proximidade podem sangrar para dentro do ventrículo, levar a hemoventrículo, que acomete até 10% dos pacientes com TCE grave, tá? Então, basicamente é isso. Eu só queria terminar a aula passando esse caso clínico para a gente ver o tanto que é importante a história clínica, como eu falei para vocês. Ó, então, esse aqui é um paciente de 72 anos, um etilista, que foi encontrado caído em via pública. Quando a gente atendeu esse paciente, a informação é que ele teria sido agredido, tá? Foi encontrado dessa forma, mas segundo as informações pré-hospitalares é que tinha sido agredido. Ele foi encontrado em Glasgow 6 na cena, foi atendido pelo SAMU, foi trazido sedado, entubado, e ele estava anisocórico, com a pupila direita com midríase. Quando a gente fez a tomografia, a gente evidenciou esse extenso hematoma, tá? O que chamou a atenção nessa tomografia? Se você olhar aqui, ó, partes moles, osso, se você olhar aqui, ó, pele, você não tem nenhum edema, você não tem nenhum inchaço, tá? Então, depois, ao averiguar, depois chegou uma outra testemunha do acontecido, a gente percebeu que esse paciente não foi vítima de TCE. Esse paciente teve um AVC hemorrágico, mas que culminou com uma hemorragia intraparenquimatosa bem extensa, tá? E que funciona como uma hemorragia também ocasionada pelo trauma. Então, esse paciente necessitou de abordagem cirúrgica, aqui só mostrando a incisão da pele, exposição do osso, os orifícios de trepanação, a retirada da placa óssea com exposição da dura mater. Para a gente acessar uma hemorragia dessa mais profunda, a gente precisa fazer uma corticotomia, que é abrir um pequeno espaço no córtex, geralmente numa área não eloquente, que a gente precisa calcular antes, tá? Fazer a drenagem do hematoma e, ao final, tá aqui o hematoma, né? Drenado. Como o paciente tinha um hemoventrículo, a gente precisou colocar uma derivação ventricular, então a gente colocou uma DVE, que a gente consegue ver aqui, tá? E esse é o resultado pós-operatório, né? A drenagem adequada do hematoma, o paciente se recuperou bem, não ficou com uma sequela motora, porque o hematoma era bem extenso nos gânglios da base à direita, então ele ficou com uma hemiparesia à esquerda, mas teve uma boa recuperação. Então, o ponto desse caso é só para a gente atentar mesmo para a história clínica, tá? E por último, os ferimentos penetrantes, né? Ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca. Aqui eu vou demonstrar para vocês, né? Isso aqui é um caso bem emblemático. Essa paciente, ela sofreu uma agressão, né, física, tentativa de homicídio realmente. O agressor, ele adentrou com esse objeto de metal no crânio e martelou o crânio dessa paciente.
E se vocês olharem aqui, ao redor, o paciente tem um pano que foi enrolado nesse pedaço de pau aqui, né? E esse pano ele estava sujo, estava com areia, estava com fezes, então é um caso bem extenso, né? Então, ferimento penetrante, né? A penetração do corpo estranho dentro do crânio. A gente sempre tem que lembrar, ele não deve ser removido no local, tá? Isso aqui tem que ser removido somente em ambiente hospitalar, tá bom? O transporte tem que ser com corpo estranho fixo, para a gente não produzir lesões secundárias. Imagine se você leva esse paciente na ambulância e mexe, quer dizer, mais lesão, né? Então, isso precisa ficar bem atento. E lembrar só que os ferimentos, por exemplo, por arma branca, ou ferimentos penetrantes, eles têm essa outra faceta. A gente precisa cuidar das infecções secundárias. Então, são pacientes que têm que usar antibiótico de forma mais precoce. Então, por exemplo, esse caso, que foi um caso meio da residência médica, essa paciente foi operada, ela até evoluiu bem, mas ela faleceu de infecção, né? Então, aqui ela não resistiu ao quadro de infecção, ela veio do interior do estado, então a gente tem que pensar tudo isso, tá? E os ferimentos por arma de fogo, para finalizar aqui a aula, são ferimentos que misturam todos os tipos de lesão. Então, a gente tem fratura, porque ele fratura o crânio na hora que entra, hemorragia, porque tem sangramento, hematomas, porque esse sangramento forma vários coágulos, a gente tem a lesão térmica, né, onde o projétil passa, ele lesa as áreas adjacentes por lesão térmica, né. O que a gente sabe é que quanto maior o calibre e a velocidade do projétil, maior a probabilidade de lesões fatais. O atendimento a gente tem que cobrir a entrada e saída do projétil, se houver, né, às vezes não há saída, com compressa estéreo, até a estabilização do quadro e tratamento neurocirúrgico. E a gente tem alguns fatores de gravidade. Então, o paciente que faz tentativa de suicídio, ele está mais grave, por quê? Porque ele tenta, a proximidade do orifício de entrada da arma, ela é muito, a proximidade é muito grande. Então, você vai ter um trauma de mais alta energia desde a entrada. Se o ferimento é transfixante, ou seja, se ele tem um ponto de entrada e saída, isso leva a uma maior gravidade, porque a gente tem mais lesão. Quanto mais o projétil anda, mais lesões ele causa. Se o projétil passa pelo centro geográfico do cérebro, a gente sabe que as estruturas mais nobres estão no centro do cérebro. Então, se ele passa pelo centro geográfico, maior a chance de complicação. Se ele passa por ventrículo, a gente tem ventriculite associada, infecção no ventrículo, maior a complicação. E se ele acomete 2 ou mais lobos, também maior complicação. Então, a gente vê aqui na tomografia, olha, o trajeto aqui no ponto de entrada e no ponto de saída, e em todo o trajeto a gente tem sangramento ali no local. Aqui, uma outra tomografia, onde o ponto de entrada está aqui, com uma fratura do crânio, você veja que esse paciente já teve só estilhaços do projétil no caminho, e o projétil está aqui, ó, tá? Então, esse paciente já teve bem menos sangramento, provavelmente uma arma de menor calibre, um tiro de maior distância, enfim. Então é isso, pessoal. Espero ter passado aqui, peço desculpas um pouco adiantada a hora, mas a gente tentou passar um pouco essas informações sobre o TCE. Eu, mais uma vez, queria agradecer aí ao convite da Liga, e a gente fica sempre à disposição aí para vocês, tá certo? Professor, ótima aula mesmo. E eu queria trazer algumas dúvidas dos participantes. Certo. Uma das perguntas foi como é feita a manutenção da via aérea no caso de traumas na face, se indicado tráqueo. Isso, aí então, no caso quando você tem aqueles traumatismos craniofaciais, né, a avaliação ela sempre tem que ser vista de forma muito cuidadosa, né, porque o paciente que não tem se o paciente tem sangramento extenso nas vias aéreas, se o paciente tem sangramento nasal extenso, se o paciente tem qualquer tipo de obstrução, às vezes lesões dentárias graves, às vezes o paciente não tem nem tanta lesão facial, mas tem lesões dentárias muito graves, às vezes esse paciente não é indicativo de intubação orotraqueal tradicional. Isso sempre a gente tem que avaliar. Então, o que a gente precisa entender? Que sempre que o paciente tem essas fraturas, ele pode não ter lesões no próprio trato da via aérea. Então, a gente sempre tem que tentar a via tradicional. A aspiração ela é muito importante, então atender esse paciente no local adequado, realizar a aspiração das vias aéreas e ver se você identifica as estruturas. Mas caso não seja possível, são pacientes que com certeza eles precisam ir para uma via aérea acessória mais rápida, tá? Então, são pacientes que às vezes precisam de uma crico de urgência, uma tráqueo, né? Tem que chamar o colega cirurgião geral para já realizar uma tráqueo. Por quê? Porque são pacientes que quanto mais tempo passam para oxigenar, mais tem lesões secundárias que pioram o trauma inicial dele, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento quanto a isso realmente. Perfeito, professor. A outra pergunta era em relação à mudança na escala de Glasgow. Se teve alguma mudança recente
e se tem alguma mudança na avaliação em relação à reativação pupilar. Não, o que a gente teve mais recentemente é que, assim, alguns guidelines, eles começaram a tentar aplicar outros, na verdade a gente tem outras escalas, né, que a gente consegue utilizar para ter uma maior estratificação e para ter uma maior tentativa de prognóstico desses pacientes, tá? Algumas escalas adicionam a própria avaliação pupilar na contagem das escalas, algumas avaliações elas colocam dados de sinais vitais, tá? Mas eu acho que para fins fins didáticos e até para fins práticos, a escala convencional, com a resposta motora, a resposta verbal e a avaliação da abertura ocular, ela funciona muito bem. Ela ajuda a gente nas nossas tomadas de conduta, tá bom? E eu sempre gosto de colocar as coisas dissociadas, porque eu sempre gosto de delimitar o seguinte, que Glasgow, escala de Common Glasgow é uma coisa, avaliação pupilar é outra. E por que eu digo isso? Porque são fatores que se somam. Então, se você tem informações, então você tem pacientes com Glasgow alto, mas que tem uma pupila ruim, assim como você tem pacientes com Glasgow baixo e que tem pupila boa. Então, são informações que se complementam. Eu não gosto muito das escalas que misturam as duas, porque acaba que a pessoa, principalmente o que não é da especialidade, ele perde um pouco essa diferenciação. Então, eu vou dar um exemplo. Um paciente, por exemplo, que tem um TCE, na verdade, sofreu um acidente de carro, um politrauma, e ele chegou com um rebaixamento de nível de consciência. Ele foi encontrado, já chegou, por exemplo, entubado. Foi encontrado na cena, estava em Glasgow 7. Tem um paciente que chega no hospital, o colega atende e ele vê, olha, o paciente está sedado, quer dizer, já não dá para ver o Glasgow. Ele pergunta para o colega que atendeu na unidade, olha, o Glasgow dele era 6 na cena, por isso que eu entubei ele no local. Pronto, então se o Glasgow dele é 6, ele teve um politrauma, nós vamos fazer uma tomografia de crânio. Mas antes vamos ver aqui a pupila. Aí você olha a pupila, ele tem uma pupila boa. Ele tem uma pupila isocórica e fotorreagente, que às vezes o paciente pode ter uma fotorreagência mesmo estando sedado. Leva o paciente para a tomografia, você avalia, a tomografia dele não tem nada. Normal. Você traz o paciente de volta, quando você vai averiguar, às vezes é um paciente que estava etilizado, muito etilizado. Bateu o carro e estava etilizado e por isso ficou em coma. E que vai acordar. Então você entende que isso é diferente, por exemplo, do paciente que chegou com um trauma de crânio, por exemplo, por uma paulada, que teve um intervalo lúcido, chegou para você só discretamente confuso em tempo, sabe? Não sabe que dia é hoje. Então você daria ali um Glasgow para ele de 14, mas quando você vai avaliar ele, apesar do Glasgow de 14, que não te traria tanta preocupação, mas você vai fazer uma avaliação, ele está anisocórico. Ele está começando a fazer uma anisocoria do lado direito, a pupila do lado direito maior do que a esquerda. Poxa, então esse cara tem uma certa gravidade maior. Aí você leva ele para a tomografia e ele tem um hematoma extradural, em crescente, é um hematoma que está aumentando. Então você entende que a importância da gente delimitar as duas coisas. São dois fatores da avaliação que se complementam, mas que não é bom a gente trazer junto, porque quando junta, às vezes, principalmente para o médico generalista, isso dá um pouquinho de confusão ali no entendimento. Então, eu acho que deixar separado é o melhor dos mundos, e sempre a ideia é simplificar. Tentar pegar ali o que é o objetivo do Glasgow, o que é o objetivo da pupila, e trazer isso e sempre dar isso de informação na avaliação, escrever em prontuário, para você chamar o especialista, enfim, eu acho que isso que é mais importante. Perfeito, professor. A próxima pergunta era em relação a quais são os parâmetros para avaliar e, em seguida, dispensar o colar cervical. Isso, essa é uma pergunta bem importante, né? Então, a gente tem um grupo canadense que estuda muito trauma e eles formularam um guideline que complementa até o ATLS hoje, que são os Canadian CT